Saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar para vocês sobre o livro de Lucas, capítulo 12, versículos 16 em diante. Diz assim: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Continua o versículo 19: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta para si os tesouros. Nós vemos aqui algumas características desse homem rico, poderoso, um homem que obteve bons lucros e que precisava aumentar os seus celeiros para que pudesse recolher tudo aquilo que ele havia conquistado. E algumas coisas me chamam a atenção acerca desse homem. Ele não tinha amigos com quem compartilhar a vida. Ele era um homem solitário. Apesar de todo o seu poder, apesar de todo o seu dinheiro, apesar de todas as suas riquezas, ele era um homem solitário. Por isso ele falava para si, ele não compartilhava com todos, ele não tinha amigos com quem compartilhar a sua alegria, ele não tinha amigos com quem conversar. E lá no versículo 17 fala que ele arrazoava entre si, e ele falava para si mesmo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Lá no versículo 17 do capítulo 12 do livro de Lucas. Não adiantava nada ele ter tanta coisa e não ter amigos, não tem com quem compartilhar e ser solitário. A segunda coisa que nos chama a atenção acerca desse homem era o seu egocentrismo. Ele não se cansa de dizer: meu, veja lá, não tenho onde recolher os meus frutos. O versículo 18: Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E no versículo 19 diz: E direi à minha alma. Então nós vemos o seu egocentrismo. O mundo girava ao redor dele. Além de ser solitário, socialmente falando, ele era solitário, porque não existia ninguém no mundo para ele. Ele se satisfazia com a sua solidão. Ele se achava completo sendo sozinho, tendo como única companhia ele mesmo. Então ele não se cansa de dizer: meu, aquele sentimento de posse. É meu, tudo é meu, sou eu o dono de tudo. A terceira coisa que me chama a atenção é que em nenhum momento ele pensou em doar essa colheita excedente para as pessoas pobres. Nós vemos o seu egoísmo. Ele não compartilhava com ninguém, ele não distribuía a sua felicidade. Se havia algum tipo de felicidade nesse homem, que eu imagino que era um homem infeliz, porque a palavra de Deus termina essa história dizendo de que vale o homem ganhar a sua alma, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então ele fala: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em descanso, em depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga.
Então, apesar da abundância do que ele havia colhido, ele pensava somente nele mesmo. Ele não pensava nos pobres, e naquela época havia uma multidão de pobres ao redor da casa daquele homem. Talvez muitos que ele conhecia, muitos dos seus trabalhadores ganhavam tão pouco que passavam necessidade, mas em nenhum momento ele pensou em doar esta colheita excedente para as pessoas pobres. Em quarto lugar, ele coloca a sua fé nos bens materiais que ele possui. Veja, ele imagina que, possuindo tudo aquilo, ele pode desfrutar de uma felicidade. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse lá no versículo 20: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? No meu modo de entender, esta é uma das parábolas mais tristes. É uma tragédia essa parábola que Jesus conta. Um homem que tinha tudo para ter muitos amigos, um homem que tinha tudo para compartilhar os seus bens com os outros, um homem que tinha tudo para ser feliz. No entanto, era um homem solitário, vivia naquele seu mundinho, eu e o resto que explora. O que lição nós podemos tomar desta parábola? Em primeiro lugar, a nossa vida não nos pertence. A nossa vida é emprestada por Deus. Deus deu a vida. E agora Deus está tomando a vida daquele homem insensato, daquele homem louco, daquele homem egoísta, daquele homem egocêntrico, daquele homem que se satisfazia com ele mesmo, daquele homem que não desejava compartilhar nada com ninguém. E agora Deus está tomando esta vida de volta. E esta devolução nós chamamos de morte. E exatamente no dia em que ele pensava em desfrutar do seu prazer acumulado. Em segundo lugar, ele não vai ter mais tempo, e ele não vai ter mais o tempo, e nem o que acumulou, ele não vai poder desfrutar. Quem vai desfrutar é uma outra pessoa. De que adiantou ele colocar a sua fé nos bens que ele estava adquirindo? De que adiantou ele ter trabalhado a vida toda? E na hora em que ele fala para a sua alma, uma alma vazia, uma alma oca, uma alma que precisava ser preenchida, e ele pensava em preencher o vazio de sua alma com os muitos bens que ele acumulou durante muitos anos. E na hora que ele fala: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, aquela alma não encontrou descanso. Come, aquela alma não precisava de mais bens. Aquela alma que pensava saciar, preencher o seu vazio com prazeres como comida e bebida. Na hora em que aquele homem pensa: agora eu vou folgar, agora eu vou desfrutar do meu trabalho, agora eu vou desfrutar daquilo que eu plantei, eu vou desfrutar dos meus bens. Quantas pessoas ele não sacrificou? Quantas vezes ele não deixou sua esposa e seus filhos sozinhos por dar prioridade, pensando que ia acumular a riqueza era o suficiente para satisfazer a sua esposa e trazer felicidade para os seus filhos? Quantas horas ele não sacrificou da sua vida familiar para acumular os bens? Mas agora é tarde, porque Deus está tomando de volta aquilo que ele prestou, a vida que ele deu àquele homem.
E Deus chama ele de louco. Quantos de nós temos sido loucos por negligenciar a nossa vida espiritual? Nós não temos tempo de nos dedicar espiritualmente. Quando eu ficar mais velho, quando eu tiver todo o dinheiro que eu preciso, quando eu puder desfrutar de todos os meus bens, aí eu vou me dedicar a Deus. Quantas pessoas não têm caído nessa loucura? Eu não tenho tempo agora. Eu não posso me dedicar mais tempo à minha vida espiritual. E Deus chama aquele homem de louco. Quantos de nós temos sacrificado a nossa vida social, uma visita a um amigo, a um colega, alguém que está doente, alguém que precisa de companhia? No entanto, nós não temos tempo, porque nós estamos tão preocupados em ganhar a vida, que acabamos perdendo essa vida. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Terceiro lugar, aquele homem não se preparou para a morte. E por isso, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? O vazio da alma é o nome de uma escultura do artista romeno Albert Giorgi, que, para expressar o sofrimento e a solidão humana, projetou um homem sozinho, com a cabeça baixa e um enorme buraco no lugar do seu peito. Essa escultura revela o imenso vazio existencial, que infelizmente muitos de nós estamos mergulhados, ainda que não conscientemente. Eu estou colocando aí na sua tela essa escultura desse artista romeno, um homem com um grande buraco no seu peito. A palavra, estou colocando também aí na sua tela um pensamento que diz assim: o vazio da alma, o desejo insaciável pelas coisas fúteis e a falta de amor e confiança nas pessoas são os maiores problemas desse nosso tempo. Eu quero terminar relembrando para você a história da mulher samaritana. Ela tinha um grande vazio na sua alma. E ela pensava que através dos vários relacionamentos que ela teve, vários maridos, ela era capaz de preencher o vazio de sua alma. Mas um dia ela teve a felicidade de preencher o vazio da sua alma. Ela encontrou-se com Jesus lá no poço de Jacó. E Jesus disse para ela, Jesus viu o vazio da sua alma, viu a sua necessidade de preencher aquele vazio, quase desesperada. E Jesus disse para ela: a água que lhe der, se você pegar a água desse poço, você voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der lhe saciará, e você nunca mais precisará procurar outra água para saciar o vazio da sua alma. Aquela mulher recebeu Jesus e o seu coração se encheu de alegria. O vazio de sua alma foi preenchido pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela foi correndo avisar para todos lá da sua cidade de Samaria. E todos vieram, conheceram a Jesus. Foi a primeira mulher missionária do Novo Testamento. E todos foram unânimes em afirmar: nós tínhamos ouvido falar, porque ela nos falou desse mestre, desse Messias que preenche o vazio da nossa alma. Mas agora nós não estamos aqui por ouvir falar. Agora nós sabemos que isso realmente é verdade. Meu amigo, dentro do seu coração há um vazio que somente Deus pode preencher. Não deixe que eu termine esse programa sem que você peça a Deus: Senhor, preencha o vazio da minha alma, eu preciso de Ti. Que Deus abençoe você
e que você nunca mais sinta essa tristeza, esse vazio, que só Jesus pode preencher. Eu falo isso por experiência própria. E se você fizer isso, você vai poder dizer, não foi por causa daquele pregador, do que ele falou, que o meu coração ficou com o seu vazio preenchido, mas porque agora eu sei, eu tenho certeza que Jesus preenche o vazio da minha alma. Que Deus te abençoe. Amém.